O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Como já dissemos diversas vezes, mas não custa repetir, que Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus, o rosto da misericórdia de Deus, como diz o Papa Francisco. E ontem nós ouvimos do Evangelho como Jesus, antes de entrar em Jericó, um cego à beira da estrada implorou a Jesus que o fizesse ver novamente. E Jesus o curou da cegueira e ele foi seguindo Jesus pelo caminho, dando glórias a Deus. E hoje no Evangelho nós vimos como Jesus entra em Jericó. E em Jericó vive um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, que significa puro. Zaqueu é cobrador de impostos. Não só cobrador de impostos, mas é chefe dos cobradores de impostos. O Evangelho diz também que ele era rico. Ser cobrador de impostos significava que ele fazia um trabalho que lhe dava a fama de ser desonesto. Ele cobrava impostos para Roma, mas cobrava além das taxas estabelecidas, cobrava mais. E com esse dinheiro ele se enriquecia. Era chefe dos cobradores de impostos, gente que era considerada pecadores públicos, porque pecavam pela desonestidade e que todos sabiam que eles agiam assim. Portanto, Zaqueu era um homem que era desprezado pelas outras pessoas, por esse seu trabalho, por essa sua profissão. E Zaqueu sabia que o povo não gostava dele. Zaqueu tinha riqueza, mas certamente não era um homem feliz, porque não era aceito.
e porque a sua riqueza era desonesta. E isso certamente lhe pesava na consciência. Zaqueu desejava certamente mudar de direção na sua vida. Certamente tinha uma inquietude dentro de si. E Zaqueu tinha o desejo de ver Jesus. E aquela foi a ocasião. Jesus está passando pelas ruas, acompanhado de uma multidão de pessoas. Zaqueu deseja se aproximar de Jesus, quer vê-lo, mas não consegue. Ele é de estatura baixa. Certamente tenta de todos os modos, mas não consegue ver Jesus. E também, ainda que ele quisesse se aproximar de Jesus, certamente as pessoas que o conheciam e tinham raiva dele não o deixariam aproximar-se de Jesus. Ele encontrou então esse modo, pensou, o único modo é subir na árvore. E quando Jesus for passar por debaixo daquela árvore, então eu poderei vê-lo. E assim o fez. Zaqueu não teve medo do ridículo. Imagine as pessoas vendo Zaqueu subindo na árvore. Era um homem que tinha uma posição social. Certamente as pessoas acharam graça de Zaqueu subindo aquela árvore. Mas ele não pensou no que os outros poderiam dizer dele. O desejo de ver Jesus era maior do que qualquer outra coisa. E assim que ele sobe na árvore, e quando Jesus vai passando, para a surpresa de Zaqueu e também das pessoas presentes, Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje quero hospedar-me na tua casa. E Zaqueu, surpreso, desce cheio de alegria, diz o Evangelho. Cheio de alegria, ele desce sob o comando, o pedido de Jesus. E Jesus não só diz para Zaqueu, não só olha para Zaqueu, chama-o pelo nome, ele diz de descer da árvore, mas hoje quero hospedar-me na tua casa. E assim que Jesus acompanha Zaqueu até a sua casa. E as pessoas que estão com Jesus ficam surpresas. Dizem, ele foi hospedar-se na casa de um pecador, na casa daquele homem desonesto, aquele pecador público. As pessoas se escandalizaram. Como é que Jesus, o Mestre, que fala em nome de Deus, vai hospedar-se na casa de um homem impuro, desonesto, corrupto? Provavelmente algumas pessoas ficaram decepcionadas com Jesus, talvez até deixaram de segui-lo. E Jesus coloca-se à mesa com Zaqueu. E Zaqueu, diante de Jesus, diz: Senhor, eu devolverei 4 vezes mais aquilo que eu defraudei das pessoas, e darei a metade dos meus bens, repartirei com os pobres. Com este gesto, Zaqueu declara a sua disponibilidade, a sua disposição de converter-se, de mudar de vida, e de fato o faz. Aquele encontro com Jesus tocou o coração de Zaqueu. Zaqueu decide mudar de vida, ele encontra em Jesus aquilo que ele buscava.
a paz interior. E Zaqueu decide, de agora em diante, ser uma pessoa honesta. Não só uma pessoa honesta que devolve aquilo que ele defraudou das pessoas, e nós diríamos com juro e correção monetária, porque ele promete devolver 4 vezes mais, e se torna também um homem solidário. Vou repartir aquilo que me pertence com os pobres. Converter-se não deve ser apenas um sentimento. Converter-se não é dizer eu mudei de vida, eu me entreguei a Jesus. Precisa que isso seja demonstrado com os fatos. E Zaqueu faz, despojando-se dos seus bens, partilhando com os pobres, devolvendo aquilo que ele havia tirado dos outros. Foi um encontro feliz de Zaqueu com Jesus. E Jesus então declara naquele momento: hoje a salvação entrou nesta casa, porque aqui está também um filho de Abraão. A salvação entrou na casa, entrou na vida de Zaqueu. Zaqueu encontrou o Senhor. Quem encontra Jesus, encontra a salvação, encontra o sentido da vida. Zaqueu se torna, portanto, um exemplo para nós. Também nós devemos encontrar o Senhor que passa pela nossa vida, e devemos estar atentos nesta busca de ver, de encontrar Jesus. A nossa vida cristã deve ser justamente uma busca constante de ver, de encontrar o Senhor Jesus. E este encontro que deve suscitar em nós o desejo de segui-lo. Encontrar-se com Jesus quer dizer transformar a sua existência, tornar-se discípulo de Jesus, tornar-se missionário, discípulo missionário. Todo aquele que encontra Jesus, encontra a salvação e torna-se um discípulo missionário para falar para os seus irmãos da sua experiência de fé, de amor e de misericórdia com Jesus. Hoje nós celebramos ou comemoramos em nosso país o dia da proclamação da República. E quantos Zaqueus existem em nosso país? Pessoas que, infelizmente, cometem o pecado de Zaqueu, a desonestidade, que vivem à custa da exploração dos mais pobres e dos necessitados. Agora existe uma diferença. Zaqueu certamente, se fosse candidato a alguma coisa, certamente ele não ganharia, não seria eleito. É diferente entre nós. Os Zaqueus que estão no poder, explorando, enganando, cometendo falcatruas, estão lá porque foram escolhidos e eleitos por nós. Por quê? Porque além de defraudar, além de enganar, de explorar, de desviar, eles usam esse mesmo dinheiro para comprar os pobres. E os pobres, infelizmente, se vendem para eles. E eles continuam no poder cometendo os mesmos crimes. Ainda bem que estamos vivendo um momento que existem pessoas que
estão procurando fazer justiça, procurando corrigir este grande mal que existe no nosso país. Vamos rezar e vamos nos comprometer. Não basta rezar, precisa nos comprometermos para mudar essa realidade. E isso depende muito de nós, porque nós temos essa arma, vamos chamar assim, que é o voto. Então nós precisamos também ser honestos. Nós queremos que os que estão no poder sejam honestos, mas se nós não somos honestos, nós não vamos conseguir nenhuma mudança, porque eles são o fruto da nossa desonestidade, da nossa falta de compromisso e de responsabilidade. Portanto, rezemos e nos comprometamos de buscar a justiça, de sermos honestos, de promover o bem, seguindo o exemplo de Zaqueu. E é isso que Jesus quer de nós. Não se pode construir uma pátria melhor se nós não nos convertermos, não mudarmos de mentalidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que essa fé se concretize na nossa vida, nos nossos gestos, no nosso modo de viver no dia a dia. Zaqueu, então, é este exemplo para nós e que nós também encontremos alegria de seguir o Senhor e que o Senhor seja para nós salvação, como foi para Zaqueu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.